O Vorcaro foi confirmada amanhã, foi confirmada para segunda-feira, né, a participação dele, o depoimento dele lá na CPMI do INSS. Aí, só para juntar uma coisa a outra, há aí uma expectativa de que ele seja questionado sobre essa ligação com Dias Toffoli, até porque a gente sabe, né, da relação entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal. Você acha que esse tipo aí de provocação pode vir a acontecer nesse depoimento do Vorcaro? Até pode vir, porque no ambiente legislativo tudo pode acontecer, né? Mas ele está sendo ensaiado pelos advogados para se limitar, nessa passagem dele pela CPI do INSS, se limitar às respostas sobre consignados, que é o que diz respeito a essa CPI, né? Depois ele vai para aquela comissão de assuntos econômicos, presidida pelo Renan Calheiros. Ali o ambiente é mais livre, mas ele não está submetido aos rigores de uma CPI. A CPI tem, em tese, poder constitucional de polícia, pode até mandar prender. Então, o depoimento à CPI do INSS tem um pouco mais de solenidade. No outro, ele vai como convidado e diz o que bem entender. Mas a pretensão dele, pelo menos o que ele disse, sinalizou aos senadores, não é de sair abrindo o bico, que não acha que seja a hora de queimar as pontes que ele comprou durante o seu reinado no Master, né? E é muito impressionante, Fabíola, porque não é por falta de material que o Daniel Vorcaro não será instado a dar respostas, né? Assim como o Toffoli, também o Vorcaro poderia responder algumas dúvidas. Você disse, será que estamos chegando aí ao limite? Dificilmente, porque o relatório da Polícia Federal tem 200 páginas. Hoje, a Natália nos informa no UOL que ele teve ali uma dezena de encontros com o Toffoli, esse Vorcaro. No final de semana, chegou ao noticiário a informação de que, embora o Toffoli tenha declarado que ele, como empresário, ele admitiu pela primeira vez que é sócio lá da empresa familiar que tinha cotas daquele resort Taiaiá, ele disse que a transferência dessas cotas da família Toffoli para a pirâmide financeira do Master ocorreu em 2021. Mas surgiram no final de semana mensagens extraídas do celular do Daniel Vorcaro que mostram que em maio de 2024, portanto, bem depois dessa transação, o Vorcaro está cobrando do cunhado dele, o Fabiano Zettel, os pagamentos pendentes nessa transação do Taiaiá. Então, são mensagens muito tóxicas que foram divulgadas nesse final de semana. Numa delas, inclusive, o Vorcaro se irrita e pergunta lá para o cunhado dele, cara, você me deu um puta problema, onde está a grana? E o Zettel, que é um pastor, diz, olha, está lá no fundo do Taiaiá, eu transfiro desse fundo as cotas para o resort. Aí o Vorcaro pede esclarecimento sobre o montante. Quanto já foi pago, afinal de contas? Aí o cunhado dele diz, já pagamos 20 milhões lá atrás, agora mais 15 milhões. Então, dessas mensagens, Fabíola, se depreende que o Toffoli tem 35 milhões de razões para fugir de uma investigação criminal, que está esboçada nesse relatório da Polícia Federal. E o Supremo precisa dizer alguma coisa sobre isso. Vai autorizar a Polícia Federal a investigar um dos seus ministros ou vai se fingir de morto? Fingir de morto não adianta, porque, como disse há pouco, as informações estão chegando, embora todos tranquem o relatório, as informações chegam a conta-gotas no noticiário, e a cada gota aumenta o constrangimento. Então, o Supremo precisa se dissociar dessa confusão, Fabíola. Precisa decidir se vai blindar o Toffoli, aí, que arque com as consequências dessa blindagem, ou se vai agir republicanamente e informar ao seu ministro que ele precisa dar explicações e se submeter, assim como ocorre com um membro da família real no Reino Unido. Ninguém está acima da lei também no Brasil, pelo menos na letra fria da lei, da Constituição, todos são iguais, embora se verifique que alguns são piores e que não querem se submeter à lei, mesmo sendo piores ou tendo uma aparência de pior, né? Agora, a situação não pode ficar como está, porque não está bem parada, Fabíola, está mal parada a situação para o Supremo, sobretudo. O Alcindo manda uma mensagem aqui, ele falou assim,
Por que não chamam o Toffoli para ir para o Senado, para prestar depoimento? Não pode, né, Mairovitch? Olha, essa questão já foi debatida e ministros do Supremo já foram considerados que se trata de órgão de poder, são poderes diferentes e que não se deve misturar, as coisas não podem ser misturadas, eles não podem virar assim objeto de investigação. Assim decidiu o Supremo. Agora, eu gostaria de acrescentar uma coisa importante nesse quadro, que a gente não pode deixar de tocar. O ministro Alexandre de Moraes, está até no meu artigo aí que está na capa do UOL, o ministro Alexandre de Moraes, sem ter competência, atenção, sem ter competência, sem ser juiz natural, porque vítimas não possuem foro privilegiado, e dos 4 suspeitos de ingresso e quebra de sigilo ilegal e vazamento de 4 suspeitos, nenhum tem foro privilegiado, o Moraes mandou investigá-los. São pessoas da Receita Federal. Então, sem competência, sem atribuição, embora exista um crime de violação de sigilo financeiro e funcional, existe crime, atenção, existe crime, só que o Moraes não é competente. Então, isso mostra o quê? Vingança. Vingança. O Moraes está furioso, está querendo apurar quem ousou invadir o sigilo da esposa, aquela do contrato milionário com o Vorcaro. Veja que esse quadro fica patético. Eu até lembrei, Josias Sakamoto e prezada Fabiola, eu até lembrei uma obra de 1516 chamada Orlando Furioso. Nós estamos aí em 2026, estamos tendo um Alexandre Furioso, sem competência, sem ser juiz natural e usando o inquérito para poder fazer tudo isso, um inquérito do fim do mundo, da fake news, que é de 2019, é um tipo, está aí no artigo prêt-à-porter, ou seja, se pega para uso de pronto, de imediato. Ô, Mairovitch, mas aí nesse caso, né, eu até também estava te ouvindo hoje mais cedo lá na CBN falando sobre esse caso do Moraes e o abuso, na sua opinião, que ele está cometendo ao fazer isso, ao determinar essa busca e apreensão e tudo mais. Quem é que pode frear, né, Alexandre de Moraes nesse caso? Qual seria o caminho para solucionar isso, já que, na sua opinião, há um equívoco e na opinião de outros juristas também, né? Muitos já falaram que acharam que realmente é algo equivocado, que foi feito por ele. Outros saem em defesa. Mas quem é que poderia freá-lo? Olha, crime cometido por ministro deve ser apurado com autorização do Supremo pelo Procurador-Geral da República. Aí tem, sim, o foro por prerrogativa de função. Isso é apurado pelo procurador. Agora, isso é importante. Se o procurador deixar de apurar, não só o caso Moraes, mas o caso Toffoli, então é escandaloso, ele vai prevaricar. E diz lei complementar à Constituição que no caso de prevaricação do Procurador-Geral da República, atenção, prevaricação do procurador, o Conselho Superior, atenção, estou falando do Conselho Superior, não estou falando do Conselho Nacional, o Conselho Superior do Ministério Público Federal, Conselho Superior designará um procurador para denunciar criminalmente o Procurador-Geral da República por prevaricação. Esse é o nosso sistema.
Internamente, o Supremo não pode fazer nada, porque o Supremo não é órgão sancionatório, não tem poder disciplinar. O que a sociedade espera? Que aquele que tem poder dentro de um sistema de freios e contrapesos, ou seja, o Senado, se mexa, porque ele tem o impeachment. E o impeachment, atenção, o impeachment é um processo político, não é um processo de rigor judiciário, é um processo que se julga politicamente.